O que dá mais dinheiro no agro? Rotinas gerenciais ou rotinas administrativas? Qual é a diferença de uma e de outra? Hoje vamos tratar de uma dúvida muito recorrente naqueles que buscam contratação de sistemas e novas metodologias de gestão, uma dúvida que paira nos escritórios das fazendas perante a interpretações de dados. O que nos serve para garantir o perfeito funcionamento do negócio e o que vai nos ajudar a aumentar o retorno, o din-din, é disso que vamos falar hoje. Para que você não contrate um sistema para daqui a 1, 2 anos descobrir que está alimentando e gastando um tempo danado sem saber para onde vai e principalmente sem ter as coisas que realmente interessam na sua gestão em mãos. Então fique conosco até o final, curta esse vídeo, compartilhe com todos os produtores e ative as nossas notificações para receber esses nossos vídeos. Afinal de contas, o que nós queremos é ver todo produtor brasileiro ganhando mais dinheiro! Olá, empresários do campo! Você que já contratou um sistema, já começou a planilhar, já se pegou pensando aonde estou chegando com toda essa coleta de dados? Como que eu integro os dados de campo aos dados do escritório? O que os meus funcionários precisam me fornecer de informações para que as minhas decisões de fato melhorem no dia a dia? Se você tem essas dúvidas, fique conosco, porque é aquilo que a gente sempre fala. O clima, o risco intrínseco do seu agronegócio naturalmente vai fazer com que o seu resultado mude de um ano para outro. Mas a maximização desse resultado, e a gente sabe que ela vale muito dinheiro, depende da sua gestão. São inúmeros os exemplos que já trouxemos aqui. Juros pagos 30%, 40% ao ano, estoques que não são mensurados para uma boa análise operacional das estratégias do seu manejo, enfim. Hoje a gente vai falar das rotinas como um todo, essas rotinas de gestão. Rotina essas que podem ser gerenciais ou administrativas. Onde focar? Então vamos direto, gente, ao exemplo na tela! Aí temos os dois caminhos que a gente vai poder escolher, o caminho da esquerda, o caminho da direita. Estamos falando aqui de dois agronegócios diferentes, o agronegócio A e o agronegócio B. Em ambos esses agronegócios, temos profissionais diferentes trabalhando, inclusive com sistemas de gestão trabalhando. E você, para tomar alguma decisão, solicitou a esses funcionários, vamos supor que você seja o consultor financeiro desses dois agronegócios, que lhe trouxessem informações sobre o caixa, sobre a gestão de caixa desses negócios. Portanto, vamos ter aí dados do caixa do agronegócio A e dados do caixa do agronegócio B. E esses funcionários, sem entender muito das definições e qualidades dos sistemas, dos relatórios que eles oferecem, lhe trouxeram então as seguintes informações. Ao final do período, o agronegócio A apresenta um número de R$700 mil de caixa. Do agronegócio B, o funcionário deste agronegócio lhe trouxe aí um indicador de R$1.300.000 desse indicador financeiro, esse indicador relacionado ao caixa que transita dentro desses dois agronegócios. E com base nessas informações, gente, você já consegue tomar a decisão? R$700 mil melhor o agronegócio A ou R$1.300.000 melhor o agronegócio B? Claramente não temos aqui ainda muitos detalhes do que são esses indicadores que foram trazidos. De novo, é isso que nós queremos abordar hoje. Então, a minha produção traz aquela placa de informação com alguns detalhes adicionais que a gente precisa saber para tomar a decisão. Primeiro, embora sejam familiares esses dois agronegócios, ambos realizam suas rotinas administrativas
profissionalizadamente, né? Então eles têm aquelas rotinas de conciliação bancária, garantem uma perfeita auditoria dos números, portanto, primeira coisa é que ambos aqueles números apresentados estão corretos. E é importante vocês aí no seu negócio entenderem que de nada adianta coletarem dados sem a certeza de que eles estão chegando corretos. Lembrem-se que um mapa errado é pior do que não ter mapa. Continuem na intuição, no empiricismo, caso vocês não tenham certeza se aquele sistema, aquelas pessoas, aquela sistemática está lhe trazendo dados corretos, e algumas rotinas são importantes para isso. Da mesma forma, na verdade, esses dois indicadores que foram trazidos, um de um sistema, o outro do outro, na realidade tratam de indicadores de relatórios financeiros diferentes. Ou melhor, o relatório financeiro pode até ser o mesmo dependendo do sistema, dependendo aí do que vocês têm em mãos. Mas com certeza são indicadores financeiros diferentes. E um eu já coloco para vocês. É analisado sobre o aspecto mais gerencial, uma tomada de decisão que vai olhar para o aumento de lucros e das melhorias de estratégias do seu negócio, e o segundo, um indicador que vai estar voltado mais às rotinas administrativas, aquelas que garantem o perfeito funcionamento do seu negócio, não vão deixar o seu negócio parar, não vão deixar o seu negócio ir à falência. De um lado, à esquerda, temos um número que é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa líquido, o fluxo de caixa para a firma, como você queira chamar. E temos este dado à nossa esquerda, enquanto à nossa direita temos a posição de caixa ao final do período. Tendo em vista esses dois indicadores, gente, pergunto, qual desses dois agronegócios são melhores tendo em vista isso? Minha produção não está deixando eu prosseguir? Não. Por quê? Pare! Temos aí alguns conceitos de gestão que vamos trazer aqui no meio do exercício para que você consiga tomar a decisão correta, para que você não sinta-se enganado aí pela maneira como os números estão sendo apresentados. Então, qual que é a diferença de posição de caixa e fluxo de caixa? Por que um está ligado mais a tarefas administrativas e outro a rotinas gerenciais, aquelas que vão englobar grupos de gestão, planejamento, a perseguição por um aumento de resultado do seu negócio a nível de tomada de decisão, sem mudar aquilo que está sendo recomendado lá no campo, seu receituário agronômico, seu receituário zootécnico. Antes até de irmos às definições, gente, é preciso entendermos e reforçarmos, relembrarmos aí de outras videoaulas, que ambos os indicadores relacionam-se à gestão de caixa. A gestão de caixa é a gestão de um recurso, como qualquer outro recurso de produção. A diferença é que o caixa ele pode se transformar em insumos, em máquinas, portanto, a depender da característica do seu negócio e da maneira como você interpreta essa gestão de caixa, ela pode ser tida como um indicativo da sua gestão de resultados. Mas gestão de caixa, sempre é bom lembrar, é diferente da gestão de resultados, principalmente na agricultura, onde há um grande descasamento daquilo que entra de caixa e sai de caixa hoje. Você vai desembolsar dinheiro hoje para um pomar, para uma calagem, que você só vai ganhar ao longo aí dos próximos 2, 3 anos, se for um pomar ao longo de vários próximos anos, pecuária a mesma coisa. Então, a posição de caixa significa dizer quanto que existe de dinheiro em uma determinada data. É uma foto de quanto caixa tem no seu agronegócio depois de incorrido um período. Qual que é o saldo de todas as suas contas bancárias ao final desse período, por exemplo. E aqueles agronegócios, aqueles analistas financeiros, aqueles auxiliares administrativos que estão acostumados a fazer o fechamento de caixa, de novo, a conciliação bancária, a conciliação de pagamentos dia após dia, eles estão muito acostumados a fazer essa verificação, Se todos aqueles dados transitados dentro de um sistema de gestão, de fato estão batendo com os dados encontrados nos extratos de uma conta bancária, numa fatura de cartão de crédito,
num talão de cheques, enfim, a gente tem aí um indicador que é muito utilizado por aquele que classifica e é responsável muitas vezes pela gestão de pagamentos e recebimentos do agronegócio. Do outro lado, nós temos o fluxo de caixa. E ele vai trazer o quanto de fato variou esse caixa ao longo do período. E nós entendermos as variações deste caixa é importantíssimo, inclusive, como já falado, muitas vezes utilizado para indicativos de resultados. Mas nós entendermos, né, o que é gasto direto, indireto, o que é custo, o que é desembolso, o que é despesa administrativa, né? Então, portanto, o que está relacionado ao negócio, o que está relacionado ao produto que você produz, é muito importante e nós temos aí uma série de aulas, de cursos que a gente debruça detalhadamente dentro desse fluxo de caixa, que a gente muitas vezes trata, inclusive, de maneira gerencial, para tomada de decisão, muito diferentemente daquele fluxo de caixa que o governo lhe pede para efeito de declaração de imposto de renda, como você pode ver lá no vídeo CNPJ versus pessoa física rural. Mas o fato aqui, então, é que quando a gente volta a fazer a comparação dentro desses dois exemplos do nosso exercício, no fundo nós estamos comparando alhos com bugalhos. E a gente não pode ter dois indicadores diferentes se a gente quer tomar uma boa decisão. A gente quer parametrizar num único indicador e aí sim facilitar a tomada de decisão. Portanto, a minha equipe aparece com mais informação aqui naquela placa que havíamos mostrado duas informações, agora a gente tem uma terceira, posição inicial do agronegócio B. Então agora não só a gente tem aquela posição, aquela foto ao final do período, mas nós temos a posição inicial de 1,8 milhões aqui, então, aquilo que tínhamos como um saldo agregado das nossas contas bancárias, por exemplo, ao início do período. Fica fácil, portanto, aí com esses dados você entender talvez o que é o fluxo de caixa ou não do agronegócio B, uma vez que a gente falou que fluxo de caixa é a variação de caixa no período. Mas nós vamos deixar para você calcular, nós vamos nos limitar a essas informações que aqui estão. De fato, aqui a gente já consegue pensar aí numa unificação desses indicadores para tentar entender qual desses dois agronegócios é melhor. Hora de pegar a calculadora, gente, de pensar o que é melhor, o agronegócio B ou o agronegócio A. Temos, como já falamos, informações administrativas à direita e informações gerenciais à esquerda. Uma para acelerar o seu negócio, a expansão, o crescimento, uma informação para tomada de decisão à direita, aquela que garante o perfeito funcionamento do negócio, qual que é a posição de caixa hoje para cumprir com as obrigações financeiras do próximo mês. Não podemos deixar ninguém sem pagamento, sem salário, os nossos fornecedores, senão a gente não planta na safra que vem. Cronômetro na tela, aparecendo para vocês, a placa de pedágio à vista. 3, 2, 1, passou o pedágio! E se você não escolheu, não conseguiu transformar a informação administrativa em gerencial e vice-versa, então você tá lascado. Mas, gente, não tem novas surpresas. O que temos de fato é que o agronegócio A é o agronegócio muito melhor que o B. Afinal de contas, quando a gente subtrai a posição inicial da final, nós vamos avaliar que, na verdade, a variação de dinheiro do agronegócio B foi muito pior do que o agronegócio A. Então, a gente precisa entender as informações que nós temos em mãos para transformá-las em conhecimento para tomada de decisão. E quando a gente analisa sob o aspecto de fluxo de caixa, única e exclusivamente, a gente nem interessa saber qual que é a posição inicial e final de caixa no período. Inclusive, por esse motivo, nós não trouxemos aí quanto tem nas contas bancárias do agronegócio A. Porque aqui nós vamos analisar o potencial de geração de caixa desse negócio para cumprir com algumas obrigações de curto, médio e longo prazo. Tanto quando a gente analisa sobre o aspecto de fluxo de caixa, de variação de caixa, a gente vai considerar sempre o valor zerado no início do período. Eu quero analisar os próximos 2 meses, os próximos 5 meses, os próximos 10 meses. Vamos partir do ponto zero hoje. Porque qual que é a capacidade de geração de caixa aí para os próximos meses? E aqui, portanto, trazendo aí já algumas dessas boas práticas de gestão que a gente conversou. Primeiro, dinheiro nos bancos, né? A conciliação bancária,
a testar a posição dos bancos em relação ao que está sendo classificado no sistema, garante que os números estão corretos. Mas de cara, dinheiros de banco são diferentes do dinheiro do negócio. Então, nós temos de cara de ver relatórios separados com indicadores diferentes e entender como eles variam uma em relação ao outro. Em segundo plano, é importante a gente entender que as rotinas administrativas, né, o operacional do escritório, onde muitos dos sistemas inicialmente focam, né, até para agradar o auxiliar administrativo, facilitar a vida dele, muitas vezes vão ter limitações de longo prazo, de médio prazo, para aquilo que o gestor precisa de fato enxergar e tomar decisão. E isso não é nem algo simplesmente voltado ao agronegócio, né? Nós estamos cansados de ver empresas que têm sistemas de gestão que custam milhões de reais, não trazendo de fato uma visão gerencial daquilo que está acontecendo. E que na hora de tomar decisão precisa de consultores, então rotinas administrativas vão garantir o perfeito funcionamento. Se vai faltar ou não dinheiro no curto e longo prazo, mas o potencial de geração de valor dessas rotinas para o seu negócio está limitado às estratégias que você já estabeleceu. Inclusive porque muitos desses sistemas que são chamados de ERP, né, o Enterprise Resource Planning, né, o planejamento, muitos deles não têm nada, né, são só realizações de números. E quando a gente está realizando, o defunto está morto e enterrado, a gente não consegue mudar a estratégia já estabelecida. Podemos até pensar sobre os próximos períodos, planejar ainda aqui na cabeça o que tem que ser feito, mas a gente já está ainda aqui informalmente migrando para uma rotina gerencial, que essas sim não limitam ou não estão limitadas às estratégias já estabelecidas, porque elas vão permitir que você simule o futuro, que entenda quais são as melhores estratégias e principalmente num negócio aonde já tem um alto risco intrínseco pela característica climática, que é o agronegócio, isso é extremamente fundamental. E novamente repito, muitos produtores, os melhores produtores, de alguma forma ou de outra, eles já têm rotinas gerenciais. Informalmente ou formalmente, na cabeça, no papel ou na planilha, eles já têm essas rotinas. Obviamente que a agricultura digital oferece uma série de ganhos aqui, um crescimento substancial no negócio e na renda, como a gente vê aí já nas médias empresas profissionalizadas, que enxergam lá 10, 20, 30% de retorno sobre o investimento, considerando o dinheiro preso em terras, que é, infelizmente, o que mais de 99% dos produtores brasileiros não conseguem enxergar. E nós estamos aqui para capacitá-los, para transferir conhecimento, para garantir acesso à boa tomada de decisão a todos. Um abraço e até a próxima, gente!